Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Ainda é o meio da semana. Até aqui tudo bem, né? Bem. Não esqueçam a mensagem da semana. Sejam o bem. Sejam bem. Automaticamente vocês vão fluir bem, vão fazer bem, porque vocês são do bem. Simples assim, né? Antes de qualquer coisa, seja bem-vinda nossa comentarista oficial, Adriana. Adriana voltou. Adriana voltou. Adriana está de volta. Teve alta. Tá fazendo fisioterapia, fonoaudiologia, mas está bem. Está bem, voltou a assistir os vídeos e comentar também. Sim, porque ela é nossa comentarista oficial. Eu aprendo muito com os comentários da Adriana, mas não só da Adriana, né? Temos também a Vitoreto. Eu adoro ler os comentários da Vitoreto. Ela tá meio sumidinha, né, Vitoreto? Mas eu tô esperando você aqui, a casa é sua, viu, querida? Espero que esteja tudo bem. Bem-vinda, Adriana. Continuem enviando as melhores vibrações para a recuperação da Adriana, tá? Porque todos aqueles que enviaram energias positivas, chegou nela. Chegou. Ela sentiu, tá? Aliás, a Adriana tá de parabéns. Não parece, mas foi rápido, viu, Tri? E você vai se restabelecer rápido. Não se sinta pressionada. Não se sinta pressionada, tá bom? Vai no seu tempo. Só tô dizendo que eu acredito no seu restabelecimento, porque você é forte, você é determinada. Quando você coloca uma coisa na cabeça, né? Ninguém te segura. E é isso aí. É assim que você vai ficar de pé logo, tá bom? Bem-vinda, bem-vinda. Essa foi a notícia do ano. Ganhei o ano com essa notícia, né? Qual o tema do vídeo, estimada? Antes do vídeo tem adendos. Adendos e adendos. Pensa que não, às vezes os adendos eles vêm na hora certa, né? Inclusive para mim. Então, bora para os adendos. Não vamos ficar enchendo linguiça aqui não, para não duplicar o tempo de vídeo, né? Adendos. Adendos são perguntinhas, tá? Por incrível que pareça, eu não tenho correção para fazer nos vídeos anteriores. Oh! Mas tem perguntinha. Qual o método de desenvolvimento espiritual que você utiliza? Parece curso isso? Qual o método de desenvolvimento espiritual que eu utilizo? Não tem método. Não tem método. O caminho é o método. A experiência é o método, o processo é o método. Em resumo, o viver é o método. É por isso que cada um tem uma vida que mais ninguém pode viver.
porque cada um é único. Não tem como existir método. Não tem como criar um método que sirva para todo mundo, sendo que todo mundo é cada um único, né? Pensa comigo, eu tenho um método, eu apresento para todos e todos têm que fazer práticas iguais, da mesma forma, mas ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o tempo, cada um tem o modo de enxergar e interpretar tudo. Como é que funcionaria isso? Não, não funciona não. O método é a própria vida. A vida é a maior escola de mistérios que existe. É por isso que nós precisamos de autoconhecimento. Conforme nós nos autoconhecemos, nós voltamos à nossa verdadeira origem, que é a nossa essência, e isso fica muito claro. A passagem, o caminho é o método. Isso quer dizer que o método para cada um é puramente pessoal. Não vai ser igual para todo mundo, não. Cada um vai passar o seu processo. Porque tudo se manifesta para cada um conforme as capacidades de cada um, conforme cada um compreende tudo, conforme o tempo de cada um, entende? Então não tem método, tá? Se alguém chegar apresentando métodos, né, para solução, para desenvolvimento, para crescimento, essas coisas aí, ignora, porque é contraditório, né? É contraditório. É manter, não é nem manter as pessoas num padrão, é trocar de padrão. Você tava, isso aqui te padronizava, agora isso aqui vai deixar de te padronizar e isso aqui vai ser o padrão novo. Isso que métodos fazem. Quando métodos são idênticos, iguais para todos, né? Não é que nem, por exemplo, uma aula de matemática, todo mundo sentado na sala de aula, aprendendo mais um capítulo do livro de matemática. Tudo aquele ensinamento é igual para todos, porque a matemática, ela é única, né? Todo mundo que usar vai servir. A mesma coisa que foi ensinada para todos vai funcionar. A espiritualidade não é assim. A mente, a essência não é assim. Cada um é um com todo. Cada um tem um tempo, cada um tem uma função, um propósito, uma vocação. A espiritualidade não é aula de matemática, de português, que a gente pode ensinar a mesma coisa para todo mundo porque aquilo acabou, não. A experiência para cada um vai ser de uma forma, tá? Não se esqueça que a espiritualidade é educada, gentil. Ela não chega chegando e ela te liberta, ela não te aprisiona. Ela te livra dos padrões, do condicionamento, ela não te coloca ainda mais aprisionado.
Se você não se tornar autêntico com o teu aprendizado, cada vez mais você está no mesmo caminho de sempre, só com cenário diferente, só com palavras diferentes, entendeu? Então, tá. Aliás, o caminho, papai é o caminho, a verdade e a vida. Os três estão conectados um ao outro, né? Mas olha que interessante, o caminho, ele só existe se você caminhar, não é? É que nem você chega numa mata. Se alguém não decidir pegar uma direção e passar, não vai haver um vestígio de que alguém trafegou por ali. É como aquelas trilhas bem discretas no meio da mata. Elas sinalizam que ali é um caminho, alguém já passou por ali, então você pode pegar aquele caminho. Às vezes a mata é fechada, você não vê caminho nenhum. O que você faz? Você pega o facão e vai abrindo o caminho, vai passando. Aonde você vai pisando, vai ficando uma trilha. O método é assim, é esse. É viver. E o que é viver? Caminhar. É ir. Tem salto de fé maior do que viver? Viver é um salto de fé, não é? Não procure, não procure por aquilo que está diante de você. Desde que você nasceu, a vida não é uma novela mexicana. Não fique achando que as coisas do alto, a mente, a essência, a espiritualidade, são coisas complicadas. Não, são simples, lógicas, óbvias. Tá bem? Próximo. Qual o seu parecer sobre a guerra do Irã? Ah, tudo que eu sei é que a questão do Oriente Médio é praticamente uma briga de família muito antiga, né? E existe um senhor da guerra aqui no Ocidente que adora usar isso como pretexto para arrumar confusão, né? Tem muito mais por trás dessa guerra com o Irã, né? É o mesmo motivo que levou à guerra na Palestina. Como o Tribunal Internacional, a Justiça Internacional teve que intervir, só mudou o alvo um pouquinho mais para lá, né? Mas tudo não é o que aparenta ser, tá bom? O senhor da guerra, ele está se sentindo ameaçado, ele está sentindo o poder ameaçado. O poder que ele acha que ele tem ainda, né? Então ele está criando toda essa baderna no mundo, invadindo inclusive o quintal alheio, matando 2 coelhos com uma cajadada só, inclusive. Tudo que eu posso dizer sobre o meu parecer quanto à guerra é que
Os países da Europa que no conflito na Palestina se submeteram à manipulação do senhor da guerra ocidental, vai pagar o pato agora. E o Trump, ele vai para a terra dos pés juntos, não demora muito, e vai ser gente da própria terra dele. Ponto final, tá? Eu não gosto de guerra, também não gosto de falar de guerra. Eu tô vendo, eu sei o que está acontecendo. Não precisa ser um gênio para enxergar, basta ter olhos, né? Basta ter cérebro, né? Não cabe, em pleno século XXI, guerra. Ainda mais por motivos tão fúteis. É patético. Uma guerra é algo patético. Tem gente que não consegue viver em paz e não quer que ninguém também fique em paz. Tem gente que tem uma gana por poder que vai bagunçar o mundo inteiro se for necessário, para que ninguém tenha poder, para que ninguém prospere, inclusive, porque um país prosperar é uma ameaça para quem quer o poder, né? Então, assim, eu não gosto de guerra, não gosto de falar de guerra, eu conheço a lei da causa e efeito, todo mundo colhe as consequências de escolhas. Agora, o sangue daqueles que não tem nada a ver com isso, que estão mais preocupados em viver suas vidas e usufruir da vida, em matar um leão por dia, em viver de modo correto, que são os civis, o sangue deles vai estar na mão de quem faz as escolhas e deixa essa baderna toda acontecer no mundo. É tudo que eu tenho para falar sobre isso. Até me irrita. Esses senhores não merecem estar nesse mundo, né? A política é uma coisa suja. Então, ponto final. Não vamos falar de guerra aqui nesse canal, tá? Porque esse canal é de paz. Nós queremos paz, nós queremos o bem. Então, nós estamos aqui para aprender, desenvolver aquilo que proporciona a nossa paz e bem. Se nós não mudarmos aqui dentro, não sermos quem de fato somos, não mudamos nossa vida, muito menos a realidade. Aí a gente vai assistir esse circo de horrores aí. Eu não gosto de contar para vocês o que eu vejo, mas é muito patético. Todo o dinheiro possível, todo o lucro possível, todo o nome, toda a posição social é excremento. Quando nós olhamos para essas pessoas no topo do mundo, entre aspas, considerando que elas são importantes, considerando que elas têm algum poder. Não tem. Não tem. Vamos continuar. Os ETs vão Os ETs vão invadir a Terra? Sério que eu recebi essa pergunta?
Então, vocês assistem muito filme. Tem filmes que têm denúncias, mensagens subliminares nas entrelinhas, bastante interessantes, através de analogias, metáforas, que são necessárias, por quê? Porque elas vão contra o sistema, contra o poder oculto, né? Outros é para iludir as pessoas mesmo, né? Por exemplo, todo filme de invasão alienígena é uma falsa propaganda de um país específico para dizer assim: nós temos as melhores forças armadas, nós temos os melhores armamentos. Tem não. A partir do momento que depende de tecnologia de outros países, tem não, né? Vocês acham mesmo que os ETs precisam invadir o planeta? Eles vêm aqui desde sempre, antes da gente sonhar em estar aqui, antes do hominídeo se tornar a primeira célula no processo evolutivo. Eles sempre estiveram aqui. Eles não precisam invadir o planeta. Por que vocês acham que tem a abdução? É para colher tecido, sangue, DNA, hormônios. Para quê? Para criar corpos. Não é à toa que muitos casos de abduzidos, eles viam o quê? Aqueles tubos com corpos imersos num líquido, tipo aquela cena do filme Matrix mesmo. Para fazer híbridos, né? Para quê? Às vezes o teu vizinho pode ser um ET, você não sabe. Não, não é necessário, não é nada inteligente isso também, né? Isso é muito humano, essa coisa de invasão. Invasão igual ataque, igual violência, igual agressão. Raças superiores não fazem esse tipo de coisa. Não precisa invadir nada, não. Eles já estão aqui. Eles andam no meio da gente, eles vivem no meio da gente, eles têm olheiros, informantes. Eles atuam no meio dos agentes de mudança. Sabe, os agentes da mudança são um grupo pequeno dentro da humanidade, assim, que trabalha em prol ao bem comum, ao bem coletivo, né? Dentro desse grupo, há um grupo menor que são eles. Se eles quisessem invadir, eles já tinham invadido. Sabe o que é? É que em todas as esferas, em todos os reinos, em todas as dimensões do universo, todos têm a consciência das leis cósmicas, menos o ser humano. Não se pode interferir no fluxo natural das coisas, de todas as coisas, em qualquer lugar do cosmos. Invadir um planeta é uma infração à lei cósmica. Você quer saber a prova de que o ser humano não é capaz de compreender isso? O ser humano invade o país alheio e bombardeia. Isso é uma quebra da lei cósmica. Então, não, os extraterrestres não vão invadir a Terra em lugar nenhum, tá? Para de ficar assistindo esses filmes ou assiste com outra lente. Entende que aquilo é ficção somente, é entretenimento, é para você brincar com a tua imaginação só, não funciona dessa forma. Outra perguntinha. Estimada tá correndo com essa resposta porque já vai para 25 minutos de vídeo e tem o tema, né? Por que Deus permite as guerras, fome e doenças? Nossa, vocês estão afiados, hein?
Deus não permite nada. Papai não tem nada a ver com isso. Quem criou as guerras? Quem criou a fome? Quem criou as doenças? Quando alguém fala assim, por que Deus permite guerra, fome e doença? Sabe o que me lembra? Aquelas pessoas lá olhando o Yeshua pendurado na cruz, gritando para ele: se você é filho de Deus, se salva, sai daí da cruz. É a mesma coisa. Papai não tem nada a ver com isso. O papai assiste, observa. Ele observa. Ele não pode fazer nada. Se pudesse, né? Nós não precisaríamos, por exemplo, orar. Uma guerra, a fome, as doenças, elas são consequências. De onde vêm essas consequências? São resultados de escolhas. Escolhas que levam a atitudes. Então tem um resultado. Papai não tem nada a ver com isso. Ah, mas por que ele não interfere? Ele não pode interferir. Esqueceu da escolha? Esqueceu do porquê nós temos que orar? Volta lá no vídeo, onde fala de oração. Por que nós temos que fazer nossas preces? Por que nós temos que confessar, que exteriorizar, que expressar? Tudo, absolutamente tudo na vida são escolhas. A tua vontade é respeitada. Quando a tua vontade é respeitada, significa que você não quer que outra vontade prevaleça a sua. Muito menos a de papai, né? Então, por favor, tira papai fora dessa. Ele não tem nada a ver com isso. Agora eu te pergunto, por que o ser humano permite guerras, fome, doenças em pleno século XXI? Com toda a tecnologia que existe, porque o ser humano permite isso. A guerra está lá acontecendo, existe um tribunal internacional, Tribunal de Justiça, ninguém se mexe, é burocracia atrás de burocracia, discurso sobre discurso, ninguém para isso. Por quê? Por que o ser humano permite isso? A última para a gente ir para o tema. O desenvolvimento espiritual muda as pessoas? O desenvolvimento espiritual não é para mudar pessoas. É para as pessoas serem quem elas são de fato. Quando você busca um desenvolvimento espiritual e você fica com esse foco de mudar, se tornar alguma coisa, você está sendo a própria pedra de tropeço, o próprio obstáculo do seu desenvolvimento. Porque você não tem que mudar nada. Não é à toa que está escrito: venha como estás. É do jeito que você está, sem mudança. A mudança ocorre espontaneamente, você nem nota, quem nota são as outras pessoas. Daí porque não é legal a autoafirmação, né? Autorreconhecimento é importante. Você tem que saber quem você é, né? Você tem que conhecer a sua capacidade. Isso é resultado do autoconhecimento. O reconhecimento dos outros não interessa, né? Então, você não tem que mudar.
Isso naturalmente acontece assim como aconteceu desde o momento que a gente nasceu. Nascemos e de lá para cá nós constantemente mudamos e continuaremos mudar, não é assim? O desenvolvimento espiritual da mesma forma. Conforme a tua mente se expande, você deixa de ser um pouco menos do mesmo. Não gaste sua energia tentando mudar. Só seja você. Isso, por si só, já exige muito. Não é tão simples, né? É difícil porque nós estamos condicionados a se importar com a opinião dos outros, a se preocupar com o que os outros vão pensar, com o julgamento alheio, às vezes até o nosso próprio julgamento. Já é uma batalha difícil de nós conosco mesmo, né? A gente não precisa criar mais em cima disso. Esquece isso de mudar. Só seja você. Ah, mas eu tenho um monte de defeito. Com defeito. Ah, mas eu sou uma má pessoa. Tá. Com a sua pseudo-maldade. Assim, do jeito que você é. Tá bom? E deixa. Você está buscando seu desenvolvimento? Você está procurando se autoconhecer? Então deixa isso para lá. Só se autoconheça. Deixa. Quando nós nos abrimos para o autoconhecimento, consequentemente, nós vamos acessar a espiritualidade, porque quem nós de fato somos está na essência, é a essência, não é o animal. A essência, ela tem uma conexão direta com a espiritualidade. Por quê? Porque ela não é daqui. É que nem, por exemplo, se os ETs vão invadir a Terra. Nós todos somos ETs, né? Nós não. Só o animal pertence a este planeta. A nossa essência não. Cada um tem uma origem. Cada um vem de uma esfera, de um reino, de uma dimensão, universo. Por isso cada um tem um propósito. Cada um tem um conhecimento que é único. É uma herança ancestral, né? Então, a partir do momento que nós seguimos a caminho do autoconhecimento, nós vamos em direção à essência. A essência é a luz no fim do túnel. E quando nós chegamos a ela, já estamos envolvidos com a espiritualidade, com as coisas que não são daqui, porque nós não somos daqui. É óbvio assim, simples assim mesmo, tá? Não fica esperando algo assim, com fanfarra, fogos de artifício, nem nada. É discreto, é simples, modesto. É desse jeito, bem óbvio, tá bom? Então tá. Bora para... Ai, eu acho que eu comi demais. Bora pro tema do vídeo. O tema do vídeo segue com mais um dos 9 carismas. Já falamos da fé, do dom de línguas e de interpretação de línguas.
Já falamos do discernimento e hoje nós vamos falar do dom do dom de cura. Eu nem sei o que eu vou falar sobre o dom de cura, visto que dom de cura é o quê? Curar, né? O que mais tem para se falar sobre isso? O dom de cura é a capacidade de ser canal de cura física, emocional ou espiritual. Isso quer dizer que a Shimada, como praticante de Reiki, ela cura alguém? Não. Shimada é um canal energético para a cura. Desculpa, eu vou ter que falar isso, tá? Yeshua não curava ninguém. Yeshua era um canal direto de papai com o indivíduo, através da operação de maravilhas, o dom de milagres. O dom da cura dentro dos 9 carismas é uma manifestação direta da fonte. Todos os 9 carismas são uma manifestação direta da fonte. Cada pessoa que manifesta o dom da cura, ela não cura. Ela não é a abençoada, a escolhida, a ungida, não. Ela é um canal. É um canal por quê? Porque quando ela desperta o dom de cura, ela se abre para que a fonte maior se manifeste para a cura. Aquela pessoa especificamente que trabalha com dom de cura, ela tem ao longo da vida vários sinais que apontam, sinalizam para ela que ela vai trabalhar com cura. É o mesmo que aconteceu com Shimada. Shimada trabalha com cura desde criança. E a cura, ela não se limita apenas às questões físicas, é também emocional e espiritual. Então quem tem dom de cura atua apenas num aspecto? Não. Aí é que tá. O dom de cura não é como a medicina, onde tem um especialista para cada doença. O dom de cura atua nos 3 aspectos: físico, emocional e espiritual. Então, quem manifesta ele, manifesta a cura nesses 3 aspectos, né? Tem muita... E o exorcismo, Shimada, ele tem alguma coisa a ver com dom de cura? Tem alguma coisa a ver com algum dom? Não, tá? O exorcismo, ele não tem nada a ver com nenhum dos carismas. O exorcismo é a autoridade de papai na prática. Para que nós possamos manifestar os dons, as virtudes, os frutos do Espírito, nós entramos num estado onde temos um relacionamento com a espiritualidade, assim, a nível de trabalhador da luz, né? Os trabalhadores da luz, eu não sei se todos sabem, mas eles possuem autoridade de papai. É como se fosse um embaixador que viesse representando o papai para comunicar alguma coisa aos indivíduos, né? Eu acho estranho o ritual de exorcismo, né? Porque a autoridade de papai não exige tanto. Quando a autoridade de papai se manifesta, sai e acabou. Não precisa levantar a voz, não precisa bater papo com o ser
que está se manifestando, que está onde não devia estar. Não precisa show, espetáculo, acessórios, horas, nem nada, não, né? A autoridade, o que que é a autoridade do papai? Quer ver um exemplo? É como o haja luz. A autoridade do papai é desse jeito. Haja luz e houve luz. Assim mesmo, de boa. Vocês precisam também parar de assistir os super-heróis da Marvel, né? Ah, não, é tipo, sai agora. E sai. Quando é autoridade de papai. Agora, quando é só o real ser humano tentando fazer alguma coisa por outra pessoa, aí vai trabalho, né? Aí demora mesmo. Aí é um negócio burocrático. Mas quando é autoridade de papai, papai se manifesta através de um instrumento dele, sai agora. Desse jeito. E tem muita coisa para falar de dom de cura? Não. Tem o quê? Tem várias maneiras do dom de cura se manifestar, e isso se altera, varia, com conhecimento do canal, com o seu nível intelectual, a sua crença, a crença onde está enraizado, há diversos fatores, né? De como esse dom vai se manifestar. Por exemplo, o Zé Arigó, ele não manifestava o dom de cura necessariamente, né? Ele, como é que se chama aquilo? Ele incorporava um médico e assim ele operava curas. Não era o dom de cura. A pessoa com dom de cura não é que ela vai sair abrindo ninguém, não, tá, gente? Os carismas não necessitam nem de contato direto. É que nem o reiki, né? A sua mão tá aqui, eu vou aplicar o reiki, eu não preciso tocar na tua mão. Não precisa ter contato, né? Os carismas da mesma forma, todos eles, não é necessário contato. Inclusive o dom de cura. Quem manifesta o dom de cura tem muito de alquimista. Alquimista energético. Por quê? Ele normalmente não precisa de ferramentas, parafernálias, rituais. É muito semelhante ao reiki. Só que ele vai além do reiki, tá? Por exemplo, ele pode fazer uma cirurgia sem contato direto, sem corte, sem nada. Tá tudo dentro da autoridade do haja, sabe? É tipo o canal que opera a cura, ele consegue enxergar, por exemplo, o coração de uma pessoa além da pele, principalmente energeticamente, porque existe um campo eletromagnético que o coração cria, né?
essa energia que se manifesta da pessoa, mais energia que vem da fonte, junto com a energia ali gerada pelo coração, é manipulado. Dá para fazer uma cirurgia através disso, entendeu? Então, a cura física, a cura emocional, através, por exemplo, de aconselhamento, terapia, né? E espiritual, que é para o desenvolvimento dentro da espiritualidade. Não tem muito do que falar do dom de cura, né? Ah, sim. Quem tem o dom de cura também se autocura, tá? Você não manifesta dom só para os outros, né? Às vezes você precisa de cura. Tudo começa de dentro para fora. Como assim, né? Você vai sair curando todo mundo, não vai se curar? Não. Casa de ferreiro, espeto de pau? Não. Todos nós precisamos curar alguma coisa em nós, né? Usa o dom de cura. Ah, mas eu não tenho o dom de cura, como que eu manifesto? Se cuida. Já é um começo. Se cuida. Tenha a consciência que tuas mãos, elas emanam energia. Tenha o hábito de fazer a imposição de mãos, né? Na área onde você tem algum mal-estar, alguma doença, você coloca as mãos, mas sem o contato. A tua mão, ela vai estar emanando energia. Faça uma prece. Olhe para dentro. Visualize o teu coração, teu pulmão, teu fígado. Dá ordem para o teu corpo. Tá vendo por que precisa de autoconhecimento? Como é que você vai dar ordem para o seu corpo se o seu corpo for dominante? Se o animal for dominante, ele fica como um cavalo desatrelado. Sabe o que é um cavalo desatrelado? É tipo um cavalo selvagem, ninguém doma não. Aí você fica dentro de um carro desgovernado. E os carismas, a fonte de onde eles emanam para a superfície, eles fluem, está lá na essência, porque a centelha está na essência. E os carismas, eles provêm da centelha. Você precisa fazer autoconhecimento para você ser você. Quem é você? A essência. Quem é você depois que você descobrir que você é a essência? É outros 500, tá? É mais chão. É mais um trecho da jornada. O autoconhecimento não termina, não. Então, não adianta falar assim, ficar repetindo, tá? Eu sou a essência. Eu não sou esse corpo. Eu sou a essência. Você tem que ter consciência disso. Quando você tem consciência disso, isso se reflete fora. Uma coisa, por exemplo, é você cuidar do animal. O animal, o corpo, ele precisa, por exemplo, do asseio diário, né? Precisa de um período no sol, precisa tomar água. Isso é cuidar do animal. Outra coisa é a vaidade. Uma pessoa que sabe com certeza que a essência, ela não é vaidosa.
Ela não se importa com a opinião dos outros. Ela não liga para as críticas, se alguém está falando mal dela. Por quê? Porque os outros acham que sabem quem a pessoa é. A pessoa é que realmente sabe quem é. Entendeu? Então não adianta ficar falando assim, repetindo, eu sou a essência, eu não sou o animal é o meu veículo. Não. Tenha consciência disso. Viva sendo a essência. Por exemplo, essa semana que vocês estão sendo o bem é um exercício, sabia? É um exercício. O exercício é a prática. A prática constante leva ao que? Ao hábito, tá? Se você essa semana está sendo o bem, você está sendo a essência. Porque a essência é bem, o animal não. Estão entendendo? Para fazer o bem de verdade, eu não estou falando de generosidade, eu não estou falando de bondade, eu estou falando de bem. O bem, ele vem lá de dentro para fora, alterando tudo em nós primeiro, antes de alterar fora. Nisso, o bem está fazendo bem primeiro para a gente. Então, ele é uma manifestação da essência de quem de fato nós somos, a essência pura. O que nos torna impuros é o animal. Por quê? Porque o animal, ele é mundano. Quando se fala a palavra mundano, as pessoas só entendem Sodoma e Gomorra, promiscuidade, sexo, luxúria. Não, gente. Mundano é tudo que é deste mundo, que é físico, que é material, materialidade. Tá na hora de começar a desassociar o uso da palavra mundo, tanto na Bíblia quanto nas comunicações sobre espiritualidade, com, com o planeta. Quando, por exemplo, na Bíblia está escrito mundo, não está falando do planeta, está falando da sociedade. Muitas vezes as pessoas elas ficam usando o termo mundo, o inconsciente ele associa ao planeta. Não, começa a falar o vocabulário correto. O mundano não é aquilo que todo mundo automaticamente associa. Sexo, drogas e rock and roll. Não, a materialidade, aquilo que os outros também não veem, aquilo que está escondido entre quatro paredes, debaixo do pano, debaixo do tapete. Materialidade, tudo que está relacionado ao material, isso é mundano, tá? E tudo isso está muito associado ao que é a estrutura da sociedade. A estrutura da sociedade cria painéis, outdoors, né, para seduzir, para iludir, para quê? Para seduzir o animal, chamar a atenção e o foco do animal, e assim ele fica o quê? Com os olhos focados no mundo externo. Ele cria a própria trava para a essência se manifestar. Por quê? Porque o animal está na dominância. Quando os dons se manifestam, a pessoa ela realmente está num veículo, não numa prisão. Entenderam?
Então tá. Espero que tenha ficado explicadinho isso pra vocês, tá, gente? A chamada tá meio assim. Olha que interessante. Eu não tomei medicação hoje, eu esqueci. Mas a chamada tá num estado assim, como se ela tivesse em cima de uma pena que tá flutuando. Sabe a pena quando ela cai assim? Gente. Tô com fraqueza? Não, não. É tipo assim, eu tô avoada. Eu tô aqui, mas não tô. Onde que eu tô? Não sei. Só tô. Qualquer dúvida, por gentileza, deixa nos comentários. Eu vou responder com o maior prazer. Nos comentários mesmo, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta que responda aqui no vídeo. Chamada. Então, não responde. Responde no comentário mesmo, tá bem? Então, tá. Vou gravar mais um vídeo. Não sei o que é. Descobriremos. Então, até o próximo vídeo. Beijos na alma.